Beleza, nesse vídeo vamos resolver esse somatório infinito, que é um pouco diferente daquele somatório que eu já trouxe aqui no canal, porque esse aqui, obviamente, ele não acaba, né? E aí eu não vou abordar muito a teoria do porquê isso aqui converge, a gente vai assumir que isso aqui converge para um certo valor, mas a teoria que respalda toda essa discussão, ela não vai ser nesse vídeo, não vai ser abordada nesse vídeo. Porque isso demanda meio que o conhecimento prévio de quem estiver assistindo, né? Não vai adiantar nada eu explicar se você não tem o conhecimento prévio. Mas, antes da gente ir pro vídeo, eu peço que você se inscreva aí no canal para que eu possa fazer esse tipo de poll, né? Esse tipo de votação. Você pode perceber aqui que tem 5,5 milhões de votos em uma pergunta, no mínimo, sarcástica, né? Então, se você não tinha nenhuma razão para se inscrever no meu canal, pô, dá uma força para que eu possa fazer esse tipo de pergunta e jogar na internet para ser um troll da vida, né? Você pode ver que o pessoal tem um engajamento muito forte também, né? O pessoal zoando aí. Então, não seria muito legal ter um canal aqui no YouTube Brasil fazendo esse tipo de coisa, né? Com matemática? Seria muito bom. Por isso, se inscreve aí no canal e compartilha para mais pessoas se inscreverem, né? Beleza, então vamos voltar para coisa séria, né? Olha, o jeito que eu vou desenvolver essa solução não foi elaborado integralmente por mim. Eu tive que pesquisar um pouco como resolver esse tipo de problema e tinha um indiano que já tinha resolvido um problema praticamente parecido com esse aqui e eu vou basicamente me apropriar do que ele mostrou no vídeo dele e aplicar fazendo as devidas adaptações para esse caso, né? Mas essencialmente o problema é o mesmo, para não dizer que é muito diferente. Na verdade, o limite de início ali, né, do n igual a 1, no exercício em que ele aborda, é diferente do n igual a 1 aqui. Mas todo o passo a passo que ele mostrou não ficou muito claro no vídeo. Ele conseguiu explicar matematicamente bem, mas não do ponto de vista, digamos assim, da linguística, né? E eu vou tentar fazer isso aqui nesse vídeo. Então, os fatos que você vai precisar ter são esses dois aqui. O primeiro é você observar que a derivada dessa função aqui, ela resulta justamente no termo geral ali do nosso somatório, né? No enésimo termo. Então, eu vou mostrar isso, né? Obviamente, mas você tem que ter isso aqui de antemão. E um segundo fato que você precisa ter é esse produtório infinito. Então, o produtório infinito de cosseno de x sobre 2 elevado a n é seno de x sobre x. E a gente vai precisar utilizar limites para isso aqui, beleza? Então, eu vou demonstrar o primeiro fato, né? O fato 1. Eu vou até copiar ele aqui, jogar na próxima lousa e vamos lá. Então, basicamente você precisa se lembrar da regra da cadeia, né? Eu vou derivar então, vamos considerar a nossa função f de x por um momento aqui como sendo menos ln cosseno de x sobre 2 elevado a n. Então, vamos derivar isso aqui passo a passo. Primeiro, eu vou aplicar a derivada do ln, que é basicamente você inverter, né, o argumento da função ln. Então, invertir o argumento da função ln. Beleza. Depois, você precisa derivar o argumento da função ln. Derivada de cosseno é menos seno, só que tinha esse menos aqui já, né, na nossa lei de formação, então eles vão se cancelar. De modo que, pela primeira regra da cadeia, eu vou ter um seno de x sobre 2 elevado a n. E agora eu preciso derivar o argumento da função que estava dentro do ln. E o argumento disso é justamente o x elevado a x sobre 2 elevado a n. Beleza. Preciso trocar de cor, beleza? Então, se você derivar x vezes uma constante, vai dar a própria constante. E a constante nesse caso aqui é o 2 elevado a n, né? Certinho. E é isso. Acabou. Basicamente a gente precisou derivar o ln e aplicar duas
regras da cadeia, chain rule. E aí, como você pode perceber, vai dar para colocar um tangente, né? Antes disso eu vou colocar o 1 sobre 2 elevado a n, que multiplica tangente de x sobre 2 elevado a n. Então está demonstrado aí o primeiro fato. Assim, se você tem familiaridade com a regra da cadeia, isso aqui é bem notável, né? Você só precisava ter um empurrãozinho de qual função que daria para você esse resultado canônico aí do termo geral. Beleza, agora o mais difícil vai ser justamente o fato 2. E pensando bem, eu não vou demonstrar ele agora porque ele faz parte da solução. Então, vamos lá, vamos focar agora no problema de fato. Então, basicamente você tem uma soma infinita que eu vou chamar de S, e ela vai do n igual a 1 até o infinito. Você tem justamente aquele termo que eu acabei de mostrar, né, pela derivada. Aqui, na verdade, era um A no problema original. Beleza. Então, a gente acabou de ver aqui no slide anterior que a derivada de uma função é justamente esse termo aqui, né? Então, bom, eu vou aplicar o fato 1 agora mesmo. Então, vamos desenvolver o nosso S. Temos aqui o sigma de 1 até infinito e aquela história, né? Presta bem atenção. Isso aqui, f' de x é a mesma coisa que d dx de tudo aquilo, certo? De n e tá. Então eu vou escrever essa notação lá no somatório, né? Eu vou até copiar aqui para ficar bem fácil de visualizar o que eu estou querendo fazer. Temos aí o nosso fato. E basicamente o que eu vou fazer é substituir esse termo todo aqui pela derivada. Eu sei que vai ficar muito estranho, porque a gente não está acostumado a fazer essas operações. Mas tá tudo bem. 2 elevado a n, é mais trabalho de escrever o negócio do que a parte matemática. Aí eu vou fazer duas coisas. Eu vou pegar esse sinal de menos e jogar lá para fora, e esse dx eu vou jogar para fora do somatório. E por que você pode fazer isso? Bom, a teoria que respalda todo esse enveredamento, ela é bem densa. Mas, basicamente, nesse caso, a gente vai assumir que o somatório ele converge para um valor, e quando isso acontece, e satisfeitas as condições que levam à convergência, você pode fazer esse intercâmbio de operações. Mas, para tentar te convencer um pouco mais persuasivamente, você pode pensar, cara, a derivada da soma é a soma das derivadas. E quando você faz também a integral das somas, ou a integral da soma é a soma das integrais. E eu acho que isso já é suficiente para fazer você ficar convicto de que eu não estou fazendo nenhuma barbeiragem matemática, né? Então, como eu disse, eu vou jogar esse sinal de menos para cá. Na verdade, eu vou jogar esse sinal de menos invertendo aqui, né? Ah, não, vai ficar uma escrita muito feia. Eu vou jogar o sinal de menos para fora mesmo, lá do sinal do somatório. E, além disso, eu tinha que ter colocado o d dx. E agora você tem um ln do cosseno de x. Ah, e é claro, né? Aqui você vai considerar que o x vale a. Só que como eu não posso utilizar a mesma variável ali para fazer essa derivada, eu preciso colocar uma outra variável, né? Para não ficar dA, depois fazer uma em função de dA, não vai ficar legal. Por isso que eu estou fazendo essa substituição do a por x. É só uma mudança de variável para manter o formalismo do cálculo, né? Então, beleza, tá tudo certo. Joguei o sinal para fora, o somatório ficou depois da derivada e a gente manteve ali o ln do cosseno. Beleza, agora vem uma coisa muito boa, né? Quando você tem somas de ln,
Você sabe lá do ensino médio, né? ln de A mais ln de B. Isso é o logaritmo natural do produto de AB, né? E a gente está assumindo que esse A e B, né? Eles respeitam as condições intrínsecas de um log. Então, quando você fizer aquele somatório, vamos transcrevê-lo para cá. Na verdade, você vai ter uma outra coisa. Você vai ter agora o produtório lá do seu argumento, né? Como assim? Basicamente, você vai ter isso aqui. Cosseno. Aqui tem que tomar cuidado, né? Porque são muitos argumentos ao mesmo tempo. Mas é isso aqui. Então, você vai ter que concordar comigo, né? Pelo que eu disse anteriormente, do que ln de A mais ln de B é ln de AB. E por quê, né? Porque anteriormente, olhando ali para o somatório, você ia ficar com, né? Só olhando para essa parte, você ia ficar com ln do cosseno de x, quando x vai a, né? De 2. Depois você vai ter que somar com ln do cosseno das potências de 2, né, ali embaixo, e você vai somando um monte de ln's. Só que somar ln's é fazer o produto dos logaritmandos, que é exatamente aquilo que eu coloquei, né, no produtório. Então, beleza, eu só coloquei de uma forma mais resumida. E aí é que entra o fato 2, como você já deve ter imaginado. Eu vou ter que calcular, né, esse produtório aí infinito dos cossenos. E é nesse momento que entra em ação o fato 2 e eu vou demonstrá-lo. Até porque ele é a condição mais segura para a gente terminar esse problema. Então, vamos demonstrar isso aqui e depois eu volto no quadro anterior. Tá, qual a ideia disso aqui? A primeira coisa, eu vou reduzir meu problema para um caso mais otimista. Vamos fazer isso aqui para um certo n, na verdade, né? Então, eu vou começar de K1 até n. Depois o que eu vou fazer é fazer o limite do n tendendo ao infinito. Mas eu preciso primeiro identificar qual que é esse produtório finito, né? E por isso que eu invoquei a variável k. Beleza. Então, você lembra lá do ensino médio também que seno de 2x é o quê, né? Seno de x que multiplica cosseno de 2x vezes 2. Então, cosseno de x é seno de 2x sobre 2 vezes seno de x. E é com isso que a gente vai resolver aquele produtório, com essa única informação. Por quê? Vamos lá. Você vai substituindo, né? Até infinitamente, vai substituindo ali o k por 1, depois você multiplica, vai ficar x sobre 2 elevado a 2, que isso é 4, e tralalá. Só que o que eu te dei aqui é uma recursão. O que acontece quando eu te dou essa recursão? Você precisa escrever esses valores aqui, esse primeiro, depois o próximo e assim por diante, em função dessa recursão que eu acabei de te dar. E vamos lá. Então, aquele produtório, eu vou escrever aqui mais embaixo, como que você escreve cosseno de x sobre 2 em função dos senos, né? Ora, você pega o seno duplo, ou seja, o seno de x, depois divide por 2, beleza? E divide pelo seno de mesmo argumento. No caso, o argumento ali é x sobre 2. Faz a mesma coisa. O próximo termo seria x sobre 4, né? Porque o k vai a 2, e aí vai ficar x sobre 2 elevado a 2, conforme eu tinha mostrado ali. Então, vamos lá, vou deixar esse x sobre 4 aqui para auxiliar. Vamos lá, seno. Agora vai ser o dobro de x sobre 4, isso obviamente é x sobre 2, vezes 2 vezes seno do argumento. E assim por diante. Como aqui não é um processo infinito, vai até um certo n, então vai dar para escrever isso aqui em função de k, né? Aliás, em função de n, melhor dizendo. Aí, quando você estiver lá no último termo, quando k for n, mesma história, vai ficar o dobro do seu
argumento. Só que o dobro do seu argumento nesse caso vai ser isso aqui, que eu acabei de mostrar ali. Seno daquilo ali. Beleza? Exato, né? Porque como o 2 elevado a k está no denominador, quando você multiplicar por 2, ele vai ter que subtrair ali uma potência do 2, né? E aí vai ficar 2 vezes seno de x sobre 2 elevado a n. Que aí, de fato, né, o nosso argumento vai ser x sobre 2 elevado a n. Beleza, eu vou tirar esse x sobre 4. E agora vem os cortes. Vamos lá, você percebe que esse seno de x sobre 2 ele vai cortar, e assim sucessivamente, né? Eu não vou ficar repetindo. E agora vem a dúvida. Quem que corta aqui e quem que não corta? Olha, você vai ter que se convencer aí de que é esse termo que corta, beleza? O de baixo ele vai ser inalterado, mantido inalterado, porque, ora, não vai ter nenhum termo seno de x elevado a 2 sobre n. X sobre 2 elevado a n, na verdade, né? Para cortar com esse denominador. Portanto, ele vai permanecer. E aí você só precisa contar agora esses números 2, né? Eles obviamente vão aparecer n vezes, então você vai ficar com 1 sobre 2 elevado a n, que multiplica seno de x sobre seno de x sobre 2 elevado a n. Né? Porque esse termo aqui, eles permanecem aí no produtório. E beleza, a gente acabou de mostrar que esse produtório em função de n vale aquilo ali. Agora você aplica um limite e faz n tender a infinito. Eu vou pegar... Beleza, eu vou pegar esse negócio aqui, eu vou dizer que ele vale um certo p de n, e eu vou fazer o seguinte. Vamos chamar isso aqui de a, de argumento, sei lá. Eu vou dizer o seguinte, olha, o meu a, ele é igual ao limite quando n tende ao infinito do p de n. Então, aquela coisa legal de ficar escrevendo o limite, né? 2 elevado a n, seno de x sobre 2 elevado a n. Beleza, como que você resolve isso aqui? De uma forma muito elegante, a gente só vai utilizar o limite fundamental da trígo. Beleza? E, bom, eu vou fazer alguns traquejos algébricos aqui meio desconcertantes. Então, o primeiro desses traquejos algébricos, é fazer isso aqui que eu acabei de fazer. Eu mantenho a igualdade se eu fizer isso aqui, beleza? Mas, aliás, não mantenho não. Agora eu mantive a igualdade. Beleza. Mas eu preciso de um x aparecendo, né? Porque eu tenho isso aqui e, na verdade, eu estou próximo de ter esse argumento. Para quem não está muito ligado no rolê, se eu tenho isso aqui acontecendo, melhor, se eu tenho isso aqui acontecendo, né? Essa situação é o que define o limite fundamental da trigonometria, beleza? Então, eu estou utilizando isso aqui como o motivador para eu resolver esse meu limite aí da variável a. E é o que eu disse, bom, eu preciso de um x, mas se eu multiplicar ali, eu preciso multiplicar aqui. E com isso, a gente vai resolver o problema, por quê? Olha só, você vai ter um seno de x, e aqui embaixo você vai ter um sobradinho, digamos assim. Você vai ter um x sobre 2 elevado a n, dividido por x sobre 2 elevado a n. Nossa, mas é exatamente a aplicação do limite fundamental da trigonometria, porque esse argumento aqui, ó, quando n vai a infinito, eles vão para zero, que é justamente o caso ali do limite fundamental, só que com uma mudança de variáveis, né? É claro aqui que não precisa fazer essa mudança de variáveis porque está muito óbvio. E aquilo ali, evidentemente, vai dar 1. Mas, né, não se esqueça do outro x que eu multipliquei ali, então multiplica aqui de novo, para manter, né, a igualdade. Se eu multipliquei, eu preciso dividir, e assim a gente mantém aí a balança.
Então, olha, isso aqui, esse aglomerado aqui, ele vai dar 1, e eu fico com o seno de x sobre x, beleza? Como o limite está em função da variável n, o x ele é uma constante, né? E o seno dele, obviamente, também vai ser uma constante. Então, eu acabei de mostrar para você o fato 2. Né? Se você se recorda, o fato 2 dizia que o produtório de n igual a 1 até o infinito do cosseno de x sobre 2 elevado a n dá seno de x sobre x. E o que eu acabei de mostrar é que o a, e o a é justamente aquele produtório infinito, ocorre quando o n tende a infinito ali do seu p de n. E eu mostrei para você, né, pelo limite fundamental da trigonometria, que de fato isso aqui dá seno de x sobre x, beleza? Agora que a gente sabe quanto que vale esse produtório, eu vou substituir o valor que a gente acabou de ter. Se eu conseguir fazer um... ficou bom. Seno de x sobre x, beleza? Então, vou fazer uns traços mais naturais. Então, d sobre dx, né? Acho que aqui tá faltando... Não, não tá nada. É ln do seno de x sobre x. Quando x, né? Colocar o a sempre, né? Beleza. E agora você só precisa fazer o seguinte, você vai derivar essa expressão em função da variável x, e depois que você derivar, basta substituir o x por a. É simples assim. Beleza? Eu vou tirar esse roxo daqui e continuar. Olha, eu vou aplicar esse menos, esse sinal de menos, ali, né, no ln. E quando você tem um menos ln, você só precisa inverter ali os seus logaritmandos. Então, vamos ficar com dx do ln, inverte os seus logaritmandos aí. E agora você faz a derivada disso aqui. Muito simples. Mesma coisa, inverte o argumento do seu ln. Depois você deriva o que tiver no argumento do seu ln. Aqui a gente vai precisar utilizar uma regra do quociente. Então eu vou utilizar ela rapidinho aqui, né? Depois você deriva o cosseno, para o seno virando cosseno. E depois divido pelo seno quadrado, né? Quando x tende a A, ou x vale A, né? E aí resolve isso aqui. Eu vou ter que ir para um outro quadro. Aqui não ficou boa a seleção. Beleza, eu vou para esse quadro e vamos lá. Vamos desenvolver isso aqui, né? Vai dar seno de x sobre x, que multiplica. Na verdade, eu tinha que fazer tudo isso quando x vai para A, né? E beleza. Bom, aqui não tinha muito o que simplificar, né? Simplifica um aqui. Isso vai ficar com isso aqui. Na matemática tem muito disso, né? Você corta ali, corta aqui e fica com isso aqui. Daí, beleza, né? Tá tudo certo. Isso aqui você vai ter que verificar em casa. E agora eu faço os últimos ajustes. Eu vou colocar uma barra aqui para dizer que o x vai para A. Mais elegante, né? E aí vai ficar 1 sobre x menos cotangente de x quando x vai para A. E olha só, 1 sobre A menos cotangente de A, que é o valor que o gabarito assinala como o correto. Então, olha a trabalheira desse problema. Acho que foi o problema mais difícil que eu já resolvi nesse canal. Problema muito bom. Infelizmente eu não consegui resolvê-lo sem cálculo, né? O que é triste porque ele é bem cara de ensino médio, mas a solução elegante talvez não seja utilizando recursos somente do ensino médio, né? Essa solução que eu apresentei, ela é muito elegante porque ela tem o reconhecimento aí do padrão de você derivar uma função para chegar no seu enésimo termo ali do somatório e brincar com ln, né? A propriedade mais
canônica dos logs é justamente essa, né? De que você pode transformar a soma de logs em um log do produto. E aí você faz todo esse desenvolvimento, tem a questão do produtório infinito também, que é muito elegante, né? Essa recursão de você utilizar o cosseno de um ângulo anterior em função do próximo, né, do arco duplo, e saber desenvolver isso aqui, aplicar a questão ali do limite, né, para n tender a infinito, utilizar o limite fundamental da trigonometria, saber desenvolver isso aqui, né, fazer a manipulação algébrica, que é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade. O seno de x sobre x é um caminho, é um norteador, né, de como você deve safar esse tipo de limite, que foi exatamente o que eu fiz. Então, aquele ajuste, né, algébrico que eu fiz em verde, como mostra esse slide, representa muito bem isso. E depois você, basicamente, transformar tudo que tiver em x para a, porque o exercício quer que você lide com a variável a. Mas é claro, né, não tem o menor problema de você fazer esse intercâmbio de variáveis, né, desde que as operações estejam corretas. Eu só fiz essa mudança de variável para o x no começo por causa da derivada, né? Eu não vou derivar uma coisa e tal. É aquela história, né? Você não pode colocar nos limites de integração a sua própria função. Fica algo estranho. Do ponto de vista prático, isso não faz a menor diferença, mas fica meio confuso, teoricamente falando, né? Então é isso, o resultado daquele somatório, só para fechar o vídeo, né, com chave de ouro. Então, somatório disso aqui, 2 elevado a n, vale isso aqui. Opa, ali era 1 sobre a. E a resposta deu bem simplesinha, 2 termos, e um deles está associado a uma função trigonométrica. Beleza? Muito obrigado aí por quem enviou esse vídeo não, né, essa questão. Ótima questão, muito boa. Dificilmente isso aqui cairia no vestibular de ensino médio, para ser bem honesto, porque eu não sei qual é a identidade que você utilizaria do ensino médio para resolver. Eu tentei várias e, nenhuma delas logrou êxito. Até porque você tem o a aparecendo fora, né, de uma função trigonométrica. Se a resposta fosse algo em torno de funções trigonométricas apenas, beleza, eu ia tentar outra coisa. Mas como eu tenho o argumento da minha função trigonométrica saindo dela, da função, eu não sei. Eu acho que só tem esse caminho, para ser bem honesto, ou outros que utilizem matéria de ensino superior, mas eu duvido muito que exista algum método para resolver isso aqui sem cálculo, sem intercâmbio de somatório derivado, né? Bom, esse vídeo deve ter ficado gigante, mas eu espero que vocês tenham entendido. E não se esqueçam, né? Se inscrevam para que eu possa fazer esse tipo de pool, beleza? É isso e até uma próxima questão.